convido você para irmos direto ao ponto, para lermos 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e nós lermos o que a palavra de Deus nos fala a respeito da nossa esperança. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém. Vamos orar. Vamos fechar os olhos. Vamos pedir a Deus uma bênção para procedermos o nosso culto. Senhor, nós viemos adorá-lo. Viemos engrandecê-lo, exaltar o teu nome. Senhor, por tua graça e bondade e sustento e força e todas as condições, Senhor, físicas, materiais e espirituais, de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, na tua presença. Te louvamos, Senhor, por estarmos reunidos. Te louvamos por aqueles que se reúnem conosco em espírito pela internet. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender a tua palavra e de irmos, Senhor, a esta questão tão importante, tão solene, tão fundamental para a vida de todo ser humano. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa esperança esteja fundamentada naquilo que a tua palavra nos diz e que o Senhor possa nos ajudar a entender, Senhor, esta importante, esta vital realidade para o coração de cada cristão. Abençoa-nos, Senhor, enquanto estamos ainda sobre a terra, para que possamos conhecer as razões, a razão da nossa esperança, a razão da esperança que é em nós. Ajuda-nos por tua graça, abençoa aqueles que nos assistirão, Senhor, para que todos possamos encerrar este culto ao fim, tendo todos um bom entendimento, uma boa fundamentação bíblica a respeito desta verdade. Nós oramos, pedindo assim tua graça em nome de Jesus. Amém. Se há algo comum entre todos os seres humanos do mundo, é que todo homem, ele tem algum tipo de esperança. Por isso nós ouvimos as pessoas continuamente dizerem: olha, tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem. Essa é a forma com que os homens têm de expressar a expectativa que eles têm com relação ao futuro, às coisas que acontecerão no futuro. Porém, quando nós questionamos as pessoas a respeito de quais razões elas têm para esperar um futuro assim, elas simplesmente não sabem explicar as razões da esperança que elas têm. Mas nós sabemos que é assim que os homens vivem, é assim que os homens crescem, é assim que os homens morrem. Eles criam no coração uma expectativa, aquilo que se chama de esperança. Só que, infelizmente, nós sabemos, por aquilo que a palavra de Deus nos afirma, que a maioria dos homens acabam descobrindo tarde demais que a esperança que eles tinham era uma vã esperança. Por isso eu peço a todos que deem muita atenção a este assunto. Porque nós temos também uma esperança. A Bíblia nos diz que o crente ele tem uma esperança. Só que a esperança do crente, ela é uma esperança sólida. Ela é uma boa esperança. Só que nós precisamos fazer um exame em nós mesmos, examinar a nossa própria vida, o nosso próprio coração, para então considerar se a esperança que eu tenho é uma boa esperança, é uma esperança que é fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, ou é uma vã esperança. A Bíblia ensina que a boa esperança, que a esperança real, que a esperança verdadeira, que não é essa esperança que o homem natural tem, de que tudo vai dar certo aqui neste mundo, essa não é a esperança cristã.
A esperança do crente não é que tudo vai dar certo nesta vida. A esperança do crente é que tudo vai dar certo na outra vida. Essa é a esperança cristã. Só que quem tem essa esperança verdadeira vai encontrar 5 marcas dessa esperança nele. A primeira marca que é preciso encontrar em nós para que eu possa realmente crer que eu tenho essa boa esperança. Eu preciso, em primeiro lugar, conseguir explicá-la. É isso que Pedro diz. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança. Então, em primeiro lugar, a boa esperança, a esperança da salvação, da vida eterna, ela tem essa marca. É possível explicá-la através da Bíblia. A segunda marca é que esta esperança que o crente verdadeiro tem, ela é alicerçada na Escritura. Ela é baseada nos livros da Bíblia, ela tem capítulos e versículos. E então o crente pode alicerçar a sua esperança não nas suas ideias, não nas suas expectativas, não naquilo que o coração dele espera que aconteça, mas naquilo que a Bíblia diz que então vai acontecer. Essa é a segunda marca da boa esperança. Ela é encontrada na Bíblia, ela é explicada pela Bíblia. A terceira marca da boa esperança é que essa esperança firme, ela repousa inteiramente na pessoa bendita de Cristo e na obra que ele realizou na cruz. A esperança, ela repousa na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Essa é a terceira marca da boa esperança. E a quarta marca é que esta esperança boa, essa esperança verdadeira, ela pode ser sentida no coração. E a última e quinta marca que eu pretendo apresentar aqui para os irmãos é que quem tem esta marca no coração, esta marca produzirá efeitos na vida exterior dessa pessoa. Então vamos ao primeiro passo aqui para ver, para examinar a nós mesmos se nós temos esta boa esperança. Olhe para 1 Pedro 3,15 e leia o versículo de novo, por favor. O apóstolo Pedro escreve: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, Pedro está dizendo, viva a sua vida inteiramente consagrada a Cristo, estando sempre pronto. Continuamente o crente precisa estar pronto, preparado. Para quê? Para responder a todo aquele que pedir a razão da sua esperança. Qual é a esperança cristã? Qual é a esperança que você tem? Eu poderia perguntar para você. Qual é a sua esperança? Eu vou te dizer a minha. A minha esperança é ir para o céu depois da minha morte. Essa é a minha esperança. Só que eu preciso saber explicar sobre quais bases, sobre quais razões eu estou esperando ir para o céu quando a minha vida terminar aqui nessa terra. Mas agora, você tem capacidade de fazer isso? Você consegue explicar qual a razão da sua esperança? As pessoas do mundo pensam, não, tudo vai dar certo. Só que ela não tem nenhuma base, ela não sabe explicar sobre quais fundamentos ela acredita nisso. E por isso os homens veem-se constantemente iludidos por vãs esperanças. Só há uma esperança verdadeira, só há uma esperança real. E é aquela que o homem pode explicá-la. É aquela que está no coração desta pessoa e esta pessoa tem capacidade de explicar. Só que, por favor, não entenda mal, porque explicar a razão da esperança verdadeira não é preciso que você seja possuidor de um grande conhecimento teológico. É possível que uma pessoa saiba ler grego e hebraico e não tenha uma boa esperança. E é igualmente possível que uma pessoa tenha dificuldade de ler uma Bíblia em português e tenha uma boa esperança. Não é a respeito desta quantidade
de conhecimento teológico e intelectual que nós estamos falando. Porque quando a Bíblia diz que o homem precisa saber a razão da sua esperança, significa que ele precisa ser capaz de fornecer as bases bíblicas que provam que ele vai entrar no céu depois da morte. Você precisa ser capaz disso. E você precisa estar preparado sempre. Você sabe por quê? Porque a hora que você for chamado, você vai ter que apresentar as suas razões. Você vai ter que apresentar qual a razão da sua esperança. Então você deve estar sempre preparado. Entenda que quem exige isso de você não sou eu. Quem exige isso de você é a Escritura, é a palavra de Deus. A Bíblia está exigindo isso da minha esposa, da minha filha, do meu filho, de mim. A Bíblia exige isso de nós. Você tem que estar preparado a todo tempo para explicar a razão da sua esperança. A ignorância não é adequada ao povo de Cristo. O povo de Cristo nunca foi, em época alguma, um povo ignorante. O cristianismo, a religião para a qual o Espírito Santo nos chama por meio do Evangelho, não é como o catolicismo. No catolicismo, as pessoas fazem o que o padre manda, sem entender o que o padre está dizendo muitas vezes, e por fim, o que todos dizem no final. Amém. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão tendo uma esperança sem saber sobre qual razão eles estão fazendo o que fazem. Não é assim a verdadeira religião. Não é essa a esperança verdadeira. A ignorância jamais foi a marca do povo de Cristo. Um cristão sabe no que crê. Porque se ele não sabe, sua alma está mal. Você precisa saber em que crê. Você precisa estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da sua esperança. Então, eu remeto a pergunta a vocês. Em que você espera que a sua alma chegue ao céu? Como você pode explicar os fundamentos da sua esperança? Pois se você não pode, você está em perigo. Você já leu o livro O Peregrino? Se você nunca leu um livro cristão, faça um favor à sua alma, compra esse e leia. Compre este livro e leia O Peregrino. Nesse livro, há um personagem chamado de Ignorância. E o final do livro do Peregrino diz que o Ignorância ele chega ao final do caminho, junto com o cristão. E Ignorância e cristão precisavam atravessar o rio para chegar na cidade celestial. Cristão se lança do rio e atravessa o rio sozinho. Mas Ignorância, o livro nos informa que ele é ajudado por um barqueiro. Qual é o nome do barqueiro que ajuda a Ignorância a atravessar o rio? Vã Esperança. Vã Esperança é o personagem que é o barqueiro que ajuda o ignorante a atravessar o rio e chegar à cidade celestial. O ignorante chega nas portas da cidade, mas as portas da cidade estão fechadas para ele. E então, o ignorante bate na porta achando que as portas se abrirão e ele será imediatamente admitido dentro da cidade. Mas então alguém pergunta para ele: de onde você vem? Ignorância responde: eu comi e bebi na presença do rei e ele ensinou nas nossas ruas. Essa foi a resposta do ignorante. Mas então, em seguida, os seres celestiais que estavam na porta da cidade pediram à Ignorância que desse a eles o diploma. Mas Ignorância não tinha nenhum diploma. E então foi perguntado a ele: você não tem nenhum diploma? Ignorância responde: não, não tenho. E então o rei ordena: amarre-o de pés e mãos e lance-o no lugar de escuridão eterna. O livro do Peregrino diz, no final do livro: e então eu vi que havia um caminho para o inferno
desde a porta do céu. Sabe quem é que este personagem ignorância representa? Ele representa todo aquele que se considera cristão, mas que não sabe explicar a razão da sua esperança. Por isso ele é ajudado por uma vã esperança. Você entende? Você está me compreendendo agora a importância do assunto, do que nós estamos tratando aqui? Você pode caminhar ao lado de um cristão. Você pode atravessar o rio junto com ele. Mas se você não sabe explicar sobre quais razões estão baseadas a sua esperança, você vai ser ajudado por uma vã esperança. E depois mergulhará no lugar de tormento. Irmãos, essa porção do livro do Peregrino nos ensina uma verdade muito importante que eu acredito que a maioria já se esqueceu. Ignorantes não entram no céu. Não entra no céu. Não entra no céu. Nenhuma pessoa que não saiba explicar a razão da esperança que tem. Será que eu estou sendo enfático o suficiente para ensinar isso a vocês? Ignorância é uma maldição e não uma bênção. Ignorância é o fruto de uma alma preguiçosa de conhecer a Escritura, de uma alma sonolenta ao ouvir pregações. Só que faça um favor à sua alma, meu querido. Não morra um ignorante, porque você vai até atravessar o rio, achando que vai ser salvo. Vai ser conduzido por uma vã esperança. Quanta gente no leito de morte, meus amigos, não partiram, encaminhados pela vã esperança, e depois descobriram que não poderiam entrar no céu. Por isso, olhe se você tem essa marca. Essa é a primeira marca da boa esperança. Você sabe explicar a razão da sua esperança? Se você sabe, essa é uma boa marca de que você tem uma boa esperança. Se você não sabe explicar, você está em perigo, você está em apuros. Porque se Deus chamar você, você tem que estar preparado para apresentar a razão da sua esperança. A segunda marca da boa esperança é que esta boa esperança ela é extraída da Bíblia. Está em Romanos 15, 4. Eu vou ler a passagem para os irmãos. Quem quiser pode abrir, mas eu vou ler a passagem para nós sermos mais ágeis aqui na nossa pregação. O apóstolo Paulo escreveu assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja o que a própria Bíblia diz. Que tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para ensinar o cristão. Para que ele aprenda, através da Escritura, a ter esperança. Irmãos, nós só temos uma esperança sólida, só temos uma esperança verdadeira se nós formos capazes a recorrer à Bíblia para explicar a nossa fé. Se nós formos capazes de extrair de alguma doutrina da Bíblia a fonte da nossa esperança. A nossa esperança de salvação deve estar em algo que Deus fez por nós. Só que eu sei que isso está escrito na Bíblia. E eu sei achar esse texto. Eu sei encontrar esse texto. Eu sei o que o texto diz. E eu tenho capacidade de fazer qualquer pessoa abrir aquele texto e entender o que eu entendi daquele texto. Isso é o que produz a boa esperança. A boa esperança precisa ser achada claramente na Escritura. Mas, novamente, eu venho dizer para você, tome cuidado. Não vá acreditar em nenhuma fantasia, nenhuma teoria e nenhuma ideia criada pelo seu próprio coração. Porque a Escritura te avisa também que não há nada mais corrupto e enganoso no universo, além do seu próprio coração. Todo o pregador do Evangelho, todo ministro do Evangelho já se deparou com uma situação.
Pessoas que estão no leito da morte, pessoas que estão na hora de atravessar o rio, que chegaram no final do caminho, e você pergunta para elas: você está pronto para partir? E ela não sabe explicar a razão da esperança que tem. Irmãos, isso é uma coisa assim impressionante. Há pessoas que parecem que são incapazes de se apegar a uma única verdade, a um único versículo do Evangelho para salvar a própria alma. Ela não tem segurança em nada. Chega na hora de partir. Ela passou 10, 20, 30 anos. E ela não consegue ter uma boa esperança. Irmãos, você sabe em que essas pessoas muitas vezes se apegam na hora de atravessar o rio? Se apegam a bons sentimentos sobre elas mesmas, sobre boas obras que praticaram, se apegam na frequência que tiveram na igreja ou porque foram batizadas. Mas nenhuma destas coisas constitui-se por si só uma boa esperança. Nenhuma destas boas coisas, bons sentimentos, batismo, frequência da igreja, substitui a boa esperança extraída da Bíblia. Vocês estão me entendendo? É a Escritura, e é somente a Escritura, que pode garantir que tudo vai bem, que tudo dará bem com a sua alma na hora que você for atravessar o rio. É só a Escritura que pode dar uma boa esperança para você, como deu ao cristão no livro do Peregrino, para atravessar o rio com toda a dificuldade e depois ter a sua entrada admitida na cidade celestial. Portanto, se você quer ter uma boa esperança, investigue a sua alma, investigue a sua mente. Busque dentro do seu coração. Escuta. Busca dentro do seu coração algum texto, alguma coisa da Bíblia, algum fato em que seu coração possa se apoiar e confiar inteiramente, para que você esteja preparado para dar a razão da sua esperança. Busca agora, qual o texto no seu coração? Qual o texto que está a sua esperança? Um versículo que você se apoia. Se Deus te chamar agora para dar a razão da sua esperança, em qual versículo da Bíblia você se apoia? Em qual parte da Escritura você se apoia? Se você não consegue encontrar nada aqui dentro, aqui na sua mente, você tem uma vã esperança. Eu vou te dar 2 exemplos para te ajudar. Eu quero ajudar os irmãos. Esse assunto é tão importante que eu não posso sair dele de qualquer forma. Eu preciso ajudar vocês a entender isso, a entender a importância de buscar na palavra de Deus e de ter essa esperança guardada no coração. Houve um missionário na Inglaterra que foi visitar um ladrão. E esse ladrão, ele estava já no leito de morte. Mas era um homem que havia vivido a sua vida completamente alheia às verdades da Escritura. Mas esse ladrão se encontrava nessa situação, no leito de morte. Aquele missionário teve, então, uma oportunidade de pregar o Evangelho para ele. E então, este missionário, ele pregou para aquele ladrão moribundo sobre um outro ladrão, aquele ladrão lá da cruz. E então ele leu 2 versículos do Evangelho de Lucas. Aqueles versículos que nós conhecemos bem. Quando o ladrão arrependido ora a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, o ladrão que estava ali sendo visitado pelo missionário, creu na palavra de Deus, se apegou firmemente a estes 2 versículos do Evangelho de Lucas e encontrou nisso uma boa esperança e deixou este mundo agarrado à promessa que Cristo fez em sua palavra. Isso é uma boa esperança. Ele não conhecia mais nada da Bíblia,
Mas ele conheceu esses 2 versículos na sua última hora de vida, se agarrou a eles e atravessou o rio. A boa esperança é aquela que está fundamentada, que está escrita nas páginas da sua Bíblia. E eu exorto você solenemente, enquanto você ainda pode, se prepare para responder à razão da sua esperança. O segundo exemplo que eu quero dizer para os irmãos é sobre um homem hindu. Este homem hindu, ele estava numa estrada caído e passava por ali um missionário. E esse missionário, então, pega este homem hindu à beira da morte e prega a este homem uma passagem da Bíblia. Aquela conhecida passagem de 1 João 7, quando João diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este homem hindu, na sua última hora de vida, se agarrou firmemente a essa única passagem da Escritura, creu nela, encontrou paz e partiu. Irmãos, essas são apenas 2 dentre incontáveis experiências de pessoas que foram salvas. Pessoas como você e eu, simples, humildes, que viveram uma vida miserável no pecado. E que em seus últimos instantes de vida, o que foi que eles fizeram? O que você precisa fazer hoje? Apegue o seu coração a alguma verdade bíblica para que você tenha uma boa esperança. A boa esperança é essa, ela brota da palavra de Deus, ela entra pelos nossos ouvidos e o Espírito Santo então a leva até o nosso coração e essa boa esperança é produzida em nós. É por isso que os pregadores estão toda hora exortando as pessoas a lerem a Bíblia. A todo tempo estou exortando minha família, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Vou na casa do irmão, digo, leia a Bíblia. Qual é o nosso objetivo em fazer isso? Nós queremos que você se familiarize com a Bíblia, que o seu coração conheça a Bíblia, que a sua alma esteja apegada à palavra de Deus. Porque toda a esperança, todo o trabalho de um pregador é que você morra tendo uma boa esperança. E uma boa esperança só pode te ser dada se ela proceder da palavra de Deus. Terceiro ponto do nosso estudo. A boa esperança, a esperança verdadeira, repousa inteiramente sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. 1 Timóteo 1:1. O apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo diz que a esperança do crente é Jesus Cristo. Irmãos, o homem só pode ter uma boa esperança se essa boa esperança tiver um alicerce firme. Esse alicerce tem que ser a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Todo homem, toda alma humana deveria reconhecer sua natureza, sentir sua culpa, sentir-se perverso e perdido. Mas quando este pecador ouve o que o Evangelho diz, que Deus está disposto a conceder a ele perdão e salvação gratuitamente pela fé em Jesus, este pecador, então, ele aceita a oferta e se apega com todas as suas forças a Cristo. Então, é produzido no coração deste pecador uma boa esperança. Por que se ele cometeu tantos pecados? Como ontem nós aqui falamos, temos muitos pecados. Em 10 anos cometemos, em média, 100.000 pecados. Mas como que esses pecados são assim perdoados? O que acontece com eles? Eis a razão da esperança do crente. Ontem eu pedi aos irmãos, não sei quantos atenderam a recomendação, mas eu pedi a todos que lessem
todos os dias essa semana, 1 Pedro 2,24. Quando Pedro diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. É aí que o crente encontra a esperança. Onde estão meus pecados? Não estão mais em mim. Onde eles estão? Sobre Cristo, lá na cruz. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 2,24 fornece para você uma boa esperança. Jesus carregou em seu corpo seus pecados sobre o madeiro. Jesus também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, tem uma boa esperança. Tenha familiaridade com estes versículos, os leia em oração, guarde-os no seu coração, para que quando for pedido, quando você estiver diante de Deus, e for pedida a razão da sua esperança, você diga, onde está a sua esperança? Jesus carregou no seu corpo todos os meus pecados sobre a cruz. Ele é o Cordeiro que tirou de mim os meus pecados. Irmãos, este é o fundamento da esperança de qualquer pecador. E não existe nenhuma outra esperança real além dessa. Nunca suponha que esperança venha por outros meios. Por exemplo, não acredite que você tem uma boa esperança porque você é membro de uma igreja. E isso por si só não constitui boa esperança. Por que não? Porque você pode fazer parte de uma igreja, pertencer a uma igreja, sem nunca ter pertencido a Cristo. Nem mesmo as águas do batismo e a ceia do Senhor, por mais importantes que sejam essas ordenanças, elas por si só não fornecem a você a razão da sua esperança. É a própria pessoa de Cristo, é a própria obra que ele realizou, carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Esse é o alicerce da esperança das nossas almas imortais. São sobre estas coisas que o nosso coração precisa ser exercitado. Para que enquanto nós estamos aqui, aguardando a hora de atravessar o rio, nós possamos preparar a nossa vida. Escute as palavras de um homem chamado Cécio, na hora da sua morte. Eu vou ler para os irmãos, recitarei as palavras de um cristão na hora da sua morte. Abre aspas. Sei que sou um pecador miserável e sem valor. Nada tenho em mim senão pobreza e pecado. Mas também sei que Jesus Cristo é o Salvador glorioso e todo-poderoso. E confio inteiramente na eficácia da sua expiação realizada na cruz e lanço-me inteiramente a ele. Fecha aspas. Essas foram as palavras dele. Um homem que viveu uma vida digna, que viveu uma vida santa aqui sobre a terra. Na sua última hora de vida, considera a si mesmo um pecador miserável, sem qualquer valor. E confia a sua alma eterna inteiramente a Cristo. E então ele atravessa o rio. Oh, queridos, que cada uma das nossas almas possa deixar este mundo tendo uma boa esperança assim. Uma esperança que repousa não em qualquer mérito ou qualquer obra que nós tenhamos praticado lá de cada sepultura, mas toda a confiança e mérito naquilo que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Lá é que está a nossa confiança. Por isso essa é a terceira marca da boa esperança. Confiança plena na pessoa e na obra de Cristo para salvar você. Mas em quarto lugar, a quarta marca da boa esperança. Essa esperança, ela é sentida no coração. Quem a tem consciência que a tem. Quem tem a boa esperança, tem uma expectativa bem fundamentada da vida e do futuro.
Quem não tem quem não sente no coração essa esperança, é porque não tem. É impossível que alguém possua algo como a esperança da vida eterna e não sinta nada. É impossível acontecer algo assim. Todas as pessoas que têm uma boa esperança, elas sentem essa esperança pulsando no coração e, além disso, ela sabe explicá-la com os lábios. Você está me entendendo? Ninguém pode ter algo tão valioso assim sem saber explicar nada sobre ele. Você possui algo de muito valor, então você sabe explicar alguma coisa sobre isso que você tem. Mas aí eu pergunto, como é que alguém pode passar da morte para a vida, ter seus pecados tirados dele, a sua alma lavada, e ter se tornado a habitação do Espírito Santo, sem que essa pessoa não perceba que isso aconteceu? Irmãos, eu posso afirmar categoricamente, a Bíblia desconhece esse tipo de conversão. Esse tipo de conversão é estranha à palavra de Deus. Porque estas coisas não são coisas pequenas que passariam desapercebidas pela mente, pela alma humana. Todas as pessoas que foram convertidas na Bíblia tiveram a sua alma, a sua mente, o seu coração tremendamente impactados. Mas hoje as pessoas estão dizendo que tem essa esperança, sem que essa esperança pulse no coração dela. Irmãos, não existe esperança verdadeira que não pulse no coração. Não existe esperança verdadeira se o teu coração não foi mudado. Onde o Senhor Jesus está presente, onde o Espírito Santo habita, a presença deles é sentida. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se ninguém está testificando nada aí dentro do seu coração, meu amado, quer dizer que até hoje não houve nenhuma mudança. Você continua, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, sem Cristo no mundo e sem esperança. Sem esperança para a hora que você for atravessar o rio. Onde há vida, onde há o Espírito Santo, onde há esperança, ela é percebida. Ela pulsa no seu coração, essa é a quarta marca. Encontre, veja, olhe para dentro de você. Olhe, analise você. Há isso aí dentro. Você sente a esperança aí. E a quinta marca, a última, eu fundamento ela, o texto está lá em 1 João 3,3. Quando João diz, e a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Preste atenção no que João disse. Escuta. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. O que João está dizendo? Que a esperança verdadeira, que a boa esperança, que a esperança de que tudo vai dar certo na outra vida, não transforma apenas o coração. Transforma também toda a vida exterior do homem. Irmãos, a boa esperança afeta a conduta diária. A boa esperança afeta o caráter. A boa esperança será demonstrada na vida dessa pessoa através dos caminhos e hábitos que ela tem. Se não há estas manifestações exteriores de que há uma boa esperança no coração dessa pessoa, é porque o que ela tem de fato é uma vã esperança. E há ainda as pessoas que imaginam que têm uma boa esperança porque gostam de ouvir pregações. Eu conheço pessoas que ouvem pregações e são afetados por elas a ponto de chorar. Mas depois, o que acontece com essas pessoas? Logo, rápido, elas se esquecem de tudo o que ouviram. Elas não conseguem gravar nada do que aprenderam. Gostam de ouvir pregações. Não querem ouvir qualquer pregação. Se chegar num lugar e não for uma boa pregação, ele levanta e vai embora. Ele não quer ouvir pregação. Quer ouvir pregação bíblica, exposição da palavra de Deus. E chora lá. Só que ela vai para casa e
Não aplica nada na vida dela. Ela se esquece de tudo. No mesmo dia, no outro dia, uma semana depois, nem lembra o texto que foi pregado. Posso te perguntar uma coisa? Seja honesto. Essas pessoas têm uma boa esperança? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com qualquer tipo de esperança que não exerce influência santificadora na nossa vida. De qualquer tipo de esperança que não está produzindo uma mudança contínua. Que não está transformando a mente, o coração, os hábitos dessa pessoa continuamente. Oh, querido, você vai ter que dar as razões da sua esperança mais cedo ou mais tarde. Você pode até encontrar alguém que tem uma esperança real, que pode ser surpreendido em alguma falha. Mas o que dizer daquele que está vivendo continuamente tropeçando no que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é assim sim, não, não, ele continua. A Bíblia diz que as coisas precisam ser assim, mas ele não faz caso. Você tem uma vã esperança. A vã esperança será o barqueiro que te acompanhará na hora da sua morte. Mas lá na porta do céu, tem um caminho direto para o inferno, para aquele que não sabe explicar a razão da sua esperança. Por isso eu quero que você chegue à seguinte conclusão. Que esperança você tem? Você tem a esperança dos homens? Você está esperando que tudo vai dar bem para você nessa vida? Que tudo vai dar certo aqui? Sobre quais bases você pode esperar isso? Ou a sua esperança é essa? A esperança cristã, a esperança da cruz, a esperança de uma santa cidade, onde lá sim tudo dará certo, onde lá sim viveremos. Qual é a sua esperança? Qual dessas duas esperanças você tem? Você não pode ter as duas, ou você tem uma ou você tem a outra. Se você diz que tem a esperança verdadeira, então diga onde está a base da sua esperança. Você encontrou as marcas? Você lembra das marcas? Muito provavelmente já deve ter esquecido. Você consegue explicar a razão da sua esperança? Você consegue fundamentar a sua esperança na Escritura? A sua esperança repousa na pessoa e na obra de Cristo. Você sente essa esperança pulsando dentro de você? Às vezes você ora como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia assim, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Você tem este desejo. As pessoas do mundo também, no final da vida, lá depois de tudo, daqui muitos anos, eles não querem ir para o inferno não, eles também acreditam que vão para o céu, sem ter esperança nenhuma, sem ter nenhuma boa esperança quanto a isso, mas eles também acreditam nisso. Mas você sente no seu coração a boa esperança? Você está preparado? Hoje, se pedir a sua alma, você está preparado para responder à razão da sua esperança, como disse o apóstolo Pedro? Ela está aqui no seu coração. Ela está sendo manifestada na sua vida exterior. 5 aspectos. Se você tem essas 5 marcas, você tem a boa esperança. E essa é a esperança que todos os crentes que chegaram no céu tiveram. Ponto final. Não existe outra além dessa. Porém, eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem hoje e que me ouvirão no futuro com relação a essa pregação vão chegar à seguinte conclusão. Eu não sei explicar a razão da minha esperança. Porém, essa explicação, essa sinceridade, ela é boa, por um lado. É importante que você seja sincero, porque não adianta você tentar enganar você mesmo. As consequências sobrevirão sobre a sua alma eterna. Você que vai ter que prestar conta da sua alma, você que vai ter
que responder diante de Deus pela alma que você tem. Então, a pior coisa que você pode fazer é mentir para um homem quanto a isso. Seja sincero. Você sabe explicar? Você consegue explicar a razão da sua esperança? Aqueles que não sabem explicar, eles não estão numa situação melhor do que o ignorante lá do livro do Peregrino. E pense nisso. Porque você está caminhando para o fim da sua vida, sem ter uma esperança verdadeira. E seria o maior ato de insanidade que você já cometeu na vida, você continuar a partir de hoje sem saber dar as razões da sua esperança. Você deveria parar tudo que você está fazendo na vida e se dedicar a isso, porque essa é a questão mais importante. Irmão, seu dinheiro um dia você não vai usá-lo mais. Sua casa um dia será de outro. O seu diploma não vai servir para nada mais. Nada do que você está fazendo hoje vai te servir para a eternidade, meu amado. A única coisa que você precisa parar e fazer agora é buscar as razões da sua esperança. Não adianta você dizer como os homens, eu tenho esperança, sem ter como explicar a esperança que você tem. Você consegue explicar a sua esperança? Você consegue explicá-la com a Bíblia? Você sente a sua esperança? Essa sua esperança está produzindo efeitos santificadores na sua vida? Faça uma analogia. Você já viu muitos navios no mar, em dias de sol? Quando há vários navios no mar assim, em dias de sol, parece que todos são bons, todos são seguros. Mas é quando chega a hora da tempestade que realmente se percebe a diferença entre os navios. Isso pode ilustrar muito bem a diferença entre a boa e a vã esperança. Irmãos, em dias de sol, em dias calmos, toda a esperança parece boa. Mas é na hora da escuridão e das trevas. É na hora que a gente começa a secar e definhar. É na hora que as doenças chegam. É na hora da calamidade. É na hora da tempestade que a verdadeira esperança, ela faz toda a diferença. Se você ainda não tem essa boa esperança, busque-a, porque ela ainda pode ser encontrada. Mas você tem que estar disposto a buscar. Você tem que estar disposto a mergulhar na sua Bíblia e se apegar ao que ela diz. Você precisa estar disposto a lançar de si seus pecados, se voltar para Cristo. Você precisa santificar Cristo em seu coração. Você precisa estar sempre preparado a responder, a partir de hoje, todo aquele que pedir a razão da sua esperança. Quer uma razão para a sua esperança? Leia Pedro, 1 Pedro 2,24. Leia esse versículo várias vezes, grave-o no seu coração. Porque aqui há uma boa esperança. Se você morrer, se no dia que você for passar deste mundo, esta verdade estiver gravada firme no seu coração, você vai poder passar em paz. Porque Ele é suficiente para te dar uma boa esperança. Por isso, atenda aquilo que eu estou dizendo. Leia este versículo todos os dias da semana. Guarde-o como um tesouro bem precioso no seu coração. Depois vá em outros textos preciosos da Bíblia que nos transmitem esta verdade sobre a pessoa e a obra de Cristo e vá os guardando em seu coração, vá os guardando. Na hora que você for preciso, a hora que você for chamado, a hora que você precisar deixar este mundo para se encontrar com Deus, você terá uma boa esperança. E poderá se encontrar com Deus, então, em paz. E poderá responder a razão da sua esperança que há em vós. Convido os irmãos a fecharem seus olhos.
Convido você com sinceridade de alma, voltar-se para o Senhor. Quanta gente neste mundo, meu amado, minha amada irmã, já ouviu sobre isso e continuou ignorante. Não faça isso por amor da sua alma. Não seja preguiçoso, não seja negligente. Aprenda a estar preparado para responder àquele que pedir a esperança que há em você. Senhor, nós viemos adorá-lo. Viemos glorificar o teu nome. Bendizer ao Senhor por despertar a nossa mente, o nosso coração para algo de tão grande importância. Quero orar, Senhor Deus, pelas almas que estão aqui, para que fixem nos seus corações, para que gravem nos seus corações aquilo que a palavra diz, para que tenham, Senhor, uma boa esperança, para que no tempo, Senhor, em que nós formos deixar este mundo, nós possamos estar bem firmados na verdade. Senhor, abençoa aqueles que nos ouvem pela internet, para que gravem nos seus corações, para que leiam, Senhor, a Escritura, para que sejam familiarizados com as verdades bíblicas, sobretudo aquelas que dizem respeito à pessoa e à obra do teu Filho. Ajuda-nos com teu Espírito, Senhor. Abençoa as nossas almas. Prepara-nos, ó Deus, pois a nossa jornada na terra é curta. Não esperamos, Senhor, que as coisas deem todas certas aqui. Senhor, mas esperamos sim que tudo venha dar certo conosco depois do rio. Na hora de entrar na cidade, Senhor, sejamos reconhecidos como aqueles que tiveram, que caminharam na terra tendo no coração uma boa esperança. Abençoa-nos assim e guarda-nos debaixo da tua mão. Graças te rendemos, em nome de Jesus. Amém.